Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de correção daqueles exercícios que a gente ficou de fazer, né? Que eu deixei uma folhinha semana passada para vocês com uma revisão do nosso capítulo, né? Dos capítulos que envolviam o módulo 2, que era o capítulo falando sobre solo e as atividades humanas, e o capítulo do estudo das misturas, tá bom? Então vamos corrigir essas questões, coloquem direitinho no caderno de vocês, mantenham tudo organizadinho, tá? Para vocês não perderem nenhum conteúdo. Então vamos lá. Na questão número 1 era assim: Laura plantou uma muda de manjericão, planta aromática muito usada na culinária, em um solo com muita areia. Tomou o cuidado de regá-la diariamente e aguardou uma semana para verificar se ela cresceria. Laura confirmou o que havia aprendido na escola, pois infelizmente a planta não cresceu. Em relação a isso, letra A. O que Laura aprendeu nas aulas de ciências? Então, o solo arenoso, gente, ele não é um solo fértil. A planta, para ela crescer, ela precisa de nutrientes, ela precisa de uma terra que esteja adubada. Então, foi por isso que não cresceu a plantinha dela. Letra B. Por que esse tipo de solo não foi propício para fazer a muda de manjericão crescer? Então, justamente, porque não tinha a quantidade de nutrientes necessária, tá? Letra C. Qual é o tipo de solo mais indicado para a agricultura, ou seja, para o cultivo das plantas e dos vegetais? É o solo adubado, a terra preta, tá? A terra rica em nutrientes. Questão número 2. O corte das árvores tem levado a um aumento da temperatura na terra. Está cada vez mais quente. O corte provoca erosões que destroem o solo. Essas erosões conduzem sedimentos, terras e pedra para os rios. Os leitos tornam-se rasos, as águas transbordam, ocupam as margens. As enchentes, de que se tem notícia, cada vez estão mais frequentes. Em geral, são ocasionadas, entre outros motivos, por esses fatores. Está tudo interligado. Em relação a esse pequeno texto, a pergunta: explique o que você entendeu sobre mais esse fator que causa as enchentes, ou seja, o fator, né, do assoreamento, o fator dessa distribuição de terras e sedimentos e rochas de lugares aonde principalmente não tem cobertura vegetal. A gente estudou muito isso no capítulo da parte do solo, né, dos efeitos da ação humana no solo. O assoreamento, gente, é causado principalmente pela retirada da mata ciliar. Então, em locais, principalmente terrenos inclinados, onde já tem uma questão, onde é bem mais fácil de ter o deslizamento normal de terra, se não tiver a cobertura vegetal, é ainda pior, tá? Então, no caso aí das enchentes, que carrega aí sedimentos, né, lama, enfim, vem justamente disso, de locais, de terrenos onde não tem a cobertura vegetal. Questão 3, temos um gráfico aqui, e o gráfico indica o pisoteio, né, uma área com pisoteio e sem pisoteio, né, de água infiltrada, ou seja, um índice de água infiltrada, seja pela chuva, seja pela irrigação, e as áreas, né, áreas onde não tem pisoteio de terra, ou seja, pisoteio causado por animais, máquinas, né, tratores, enfim, e áreas onde tem o pisoteio, onde tem muitas máquinas de agricultura, onde tem muito gado, né, todo tipo de pecuária, né, a criação de animais. E aí pergunta: entre os vários fatores que podem interferir na produtividade agrícola de uma região, podemos citar a compactação do solo. Por esse motivo, alguns pesquisadores do Rio Grande do Sul realizam um experimento em que tem como objetivo saber se o pisoteio de bovinos sobre o solo pode interferir em sua porosidade. O gráfico ao lado apresenta um dos resultados do experimento. Ele apresenta informações sobre a infiltração de água em um solo com e sem pisoteio. Veja os resultados. Então, aqui está o nosso gráfico, tá bom? Pergunta letra A. O que você pode concluir ao analisar os dados apresentados no gráfico? Então, é só olhar o gráfico. Aonde tem a maior infiltração de água? Olha só, ó, 320 mais ou menos milímetros de água infiltrada em um solo que não tem pisoteio.
Agora, o solo onde tem pisoteio, olha a quantidade de água infiltrada, 50 milímetros. Então, o que a gente pode concluir? Que áreas onde não tem o pisoteio, há uma maior infiltração de água. Letra B. Em sua opinião, que consequência tem o pisoteio do gado para o solo? A baixa porosidade, não tem a aeração da terra como deveria, que por sua vez não vai ter a permeabilidade da água como deveria. Os nutrientes também não vão se desenvolver, as bactérias que estão ali presentes no solo, que precisam do gás oxigênio, né, não vão se desenvolver corretamente, então toda a produtividade, a saúde daquela terra está comprometida. Número 4, também um textinho. Logo que a rocha é alterada, é formado material mais ou menos solto e macio. Os seres vivos, animais e vegetais, como insetos, minhocas, plantas e muitos outros, assim como o próprio homem, passam a ajudar no desenvolvimento do solo. Eles atuam misturando a matéria orgânica, restos de vegetais e animais mortos, com o material solto e macio que se transformou de uma rocha. Além de outros seres vivos, quando morrem, também vão sendo misturados com o material macio e solto, formando o que a gente conhece como solo. Deste modo, solo é representado pela seguinte expressão: solo é igual rocha, mais o clima, mais o tempo, mais o relevo e organismos vivos. Letra A. De acordo com o texto, como os seres vivos participam da produção do solo, da formação do solo? Então, os seres vivos, principalmente minhocas, bactérias e fungos, atuam na decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes para o solo. Letra B. Qual é a importância das rochas para a formação do solo? Então, aqui está falando que o solo só existe porque houve a degradação de rochas, tá? Então, o solo vem das rochas. E letra C. Observe novamente a expressão que você decifrou citada no texto. Então, essa expressão aqui. Em sua opinião, por que o autor colocou essa expressão, o clima e o tempo? O clima, gente, vem da erosão. Chuvas, alta luminosidade, muito frio, muito calor, né? O tempo. Então, tudo isso atua como agentes de erosão para que as partículas de rochas vão se soltando, formando o solo. Na questão número 5, gente, eu não vou ler esse texto todo com vocês, não. Então, esse texto falava de uma bióloga que fez um estudo sobre a ação das minhocas, a sua importância ali na questão daquele ecossistema, que ela fez como se fosse um terrário, né? Ela utilizou várias espécies de minhocas diferentes e ela analisou o solo em relação à utilização das minhocas. E aí vem as perguntas, né? O que a bióloga Mara de Andréia, no Instituto Biológico, fala sobre o solo? Então, era para olhar lá no texto e dizer o que ela está dizendo sobre o solo. Então, ela fala que depois dos recifes de corais, o solo é um ambiente de maior diversidade. Então, recifes de corais, ou seja, locais onde tem águas rasas, água mais quente, onde tem uma diversidade de vida marinha enorme, tá? De todos os grupos de seres vivos que a gente conhece, os corais é onde tem maior diversidade. Depois dos corais, o solo é onde tem maior diversidade também. Diversidade de fungos, bactérias, plantas, entre outros micro-organismos, tá? Letra B. Qual é a função das minhocas para o ambiente? Então, aqui no texto também fala, conhecidas como arados do solo, as minhocas arejam a terra durante a escavação, levam o oxigênio para os micro-organismos que dependem desse gás para viver. Letra C. O que a bióloga investiga em seu trabalho? Então, no laboratório, a bióloga estuda os efeitos dos herbicidas, ou seja, os agrotóxicos, aplicados no solo diretamente nas minhocas. Então, ela vai investigar e ela constata com o estudo dela que quanto maior o uso de pesticidas, herbicidas, enfim, maior é a morte desses organismos, tanto das bactérias, dos fungos, quanto também das minhoquinhas. E letra D. Que consequências as alterações no solo podem causar? Então, uma vez que a minhoca faz parte da biodiversidade como um todo, o que pode ocorrer após a adição de agrotóxicos é a diminuição da população das minhocas, diminuindo assim os efeitos que elas fazem, ou seja, diminuindo a aeração do solo e o fornecimento de nutrientes. Questão número 6. Então, a gente tem um rótulo aqui, onde tem a composição química de uma água mineral. A pergunta é:
Ao lado está representado um rótulo de água mineral. Observe e responda: a água é uma substância pura ou composta? Então, observa aqui, ó, a água, nesse caso, é considerada uma substância composta porque ela não tem só um tipo de átomo. Lembra que para ser considerado substância simples, tem que ter um átomo apenas envolvido na substância. No caso da água, não. Além da molécula de água ter hidrogênio e oxigênio, a gente está vendo aqui no rótulo que tem muitas outras substâncias, outros átomos envolvidos nessa água mineral. Apesar da gente não sentir o gosto deles, porque eles estão em concentrações muito pequenas, mas são necessários para o bom desenvolvimento dos nossos processos biológicos, tá? Para o bom funcionamento do nosso organismo. Número 7. Classifica adequadamente cada um dos itens apresentados. Então, ó, 1 para substância simples, 2 para composta e 3 para mistura. Então, vamos lá. Leite. Leite é uma mistura. Por quê? Porque é composto de água, proteínas, sais minerais, gorduras, entre outras substâncias. Depois, gás hidrogênio, H2, é uma substância simples, porque é a união de dois átomos da mesma natureza, é a união de dois átomos de hidrogênio. Sal de cozinha, substância composta, porque é composta por átomos diferentes, sódio e cloro. Sangue é uma mistura, tá? Essa mistura que a gente, apesar de achar que é uma mistura homogênea, a gente já viu na outra aula que é uma mistura heterogênea, porque tem células de diferentes naturezas, vai ter macromoléculas, ou seja, proteínas, carboidratos, glicose, vai ter sais minerais, hormônios, enfim. É uma substância que, apesar da gente, a olho nu, né, só com os nossos olhos a gente acha que ela é homogênea, mas não é. Se você olhar no microscópio, você vai ver toda essa diversidade de substâncias. Gás carbônico, ó, CO2, então tem o átomo de carbono e o de oxigênio, então é uma substância composta. E o gás oxigênio, que é o mesmo caso do gás hidrogênio, são dois átomos de oxigênio unidos, então é uma substância simples. Número 8, observe a estrutura molecular. Então, temos aqui, ó, a estrutura está mostrando bem. H duas vezes, H2O. Então, que substância é essa? Água. Qual o nome molecular, né? O nome químico dessa substância? H2O. E qual é o nome dos elementos envolvidos? Oxigênio e hidrogênio. Número 9, temos aqui dois sistemas, tá? O primeiro misturou água a óleo e aí depois da mistura ficou separado, o óleo em cima e a água embaixo. E o segundo sistema, a gente tem água e sal. Depois de misturá-los, a gente não consegue mais identificar o sal. Letra A, qual é a mistura homogênea? E justifique. Então, a mistura homogênea é água com sal, porque depois de misturar, a gente não consegue identificar as partes. E a letra B, a mistura heterogênea, é a primeira aqui, ó, água e óleo, porque depois de misturar elas vão formar duas fases, onde você identifica os itens misturados. Número 10. Relacione as colunas com os tipos de separação de misturas, né, os métodos de separação de misturas. Então, ó, a número 1, filtração, método que utiliza os filtros para separar sólidos dos líquidos. A número 2, decantação, método que separa os componentes com base nas diferenças de densidade. A número 3, levigação, método que separa o mais denso do menos denso, e o menos denso sai com a água quando faz a lavagem, né? Lembra daquela questão do minério, né? Da questão da areia e das pedras ali onde eles fazem as pedras preciosas, ou a lavagem do arroz, tudo isso é exemplo de levigação. A ventilação, quando utiliza uma corrente de ar para separar os sólidos, as partículas mais leves. A separação magnética, que é onde utiliza um eletroímã ou um ímã para separar os elementos metálicos dos não metálicos. A evaporação, que é a utilização do calor da energia solar para fazer a água mudar de fase, e aí ela vai evaporar e vai ficar só a parte, né, a parte sólida ali, o soluto. E o último, a destilação, onde separa misturas homogêneas pelo valor de ebulição, pelos pontos de ebulição diferentes entre elas. Aqueles que têm um ponto de ebulição menor, né, vão demorar mais para poder mudar de fase. Agora, aqueles que têm o ponto de ebulição mais alto, rapidamente vão mudar, e aí o destilador separa essas substâncias, como a gente viu na outra aula, tá bom?
Então, corrijam direitinho esses exercícios, que na próxima aula a gente já vai entrar na nossa matéria do módulo 3, tá bom? Que a gente vai falar sobre a água, todas as características da água, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.